Olá! Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho do escopo de variáveis no Dart. Para a gente entender um pouquinho mais, vale bastante a pena. Então o que acontece? Toda vez que você tem uma função, como a gente viu nas aulas anteriores, o escopo de variável é restrito à função, tudo que está dentro das chaves da função. Então vamos dar um exemplo? Vamos criar aqui uma função soma. Vamos colocar aqui, como a gente viu naquele que a gente falou sobre soma, vamos colocar aqui um int número 1 e um int número 2. A gente quer somar um número com o outro. Então, return número 1 mais número 2. Prontinho. A gente já tem a função soma aqui. Vamos chamar ela print soma de 10 mais 20. Perfeito? Quanto que? Vamos ver o valor. Resultado 30. Perfeito, né? Nessa função, vamos supor que eu queira transformar isso daqui numa variável anterior. Eu vou chamar aqui uma variável int resultado, ok? Que ela vai ser igual a 10 mais 30. Eu estou passando por uma variável temporária, tá? Uma variável auxiliar. Às vezes a gente quer usar ela para várias comparações ou coisa assim, tá? E o return resultado, tá? Perfeito, olha só. 30, tudo certo. Agora vamos supor que aqui, ó, eu quero imprimir aqui, ó, resultado. Perfeito? Eu quero imprimir a variável resultado. Eu tenho ela aqui, ó, int resultado, que estou retornando ela, eu quero imprimir. O que vai acontecer a partir de agora? Ele vai dar um erro, ele fala, opa, eu não tenho resultado, eu não sei dar resultado. Mas você fala, mas eu criei. Sim, você criou ela dentro da função. Então, sempre quando você cria alguma variável no escopo da função, dentro, né, aqui das chaves, ela pertence ao escopo da função, tá? E se eu, por exemplo, criar uma variável resultado aqui, ó, int resultado, perfeito, igual a 100, estou definindo ela aqui, quando eu chamo a função, o que acontece com a variável resultado? Ela não é alterada. Essa outra resultado, apesar de ter o mesmo nome, só existe dentro da função soma. Perfeito? Então o resultado vale 100, chamei a soma e vou imprimir 100 aqui, porque ele não altera o escopo da variável, tá? A variável é local. Então olha só, 30, que eu chamei aqui, e depois resultado igual a 100. Olha que interessante. Tá? A gente tem aí a variável no escopo da função. Mesma coisa, a função main é uma função, então tudo que eu definir dentro da main, ela vai existir, né, a partir dentro da main. Para eu passar essa variável resultado, eu teria que passar por parâmetro para a função, ok? Colocando ela no parâmetro, daí ela vai receber isso com o nome do parâmetro, tá? E se eu quisesse que a resultado fosse vista tanto aqui quanto aqui, eu deveria definir ela no escopo fora, inclusive da main. Eu poderia definir assim, entre resultado, por exemplo, igual a 100, olha só, perfeito? Ó. Agora, olha que interessante, eu estou definindo uma resultado fora da main, perfeito? E eu tenho uma, dentro da main, o valor dela, eu quero que ela tenha 50, um outro valor, tá? E vou chamar ela aqui, ela vai ter existir aqui, aqui e aqui. Qual valor ela vai imprimir? Ela vai imprimir aqui 50, que é essa última definida, ou ela vai definir, ela vai imprimir ela de fora? Vamos dar uma olhada? Ela vai sempre trabalhar com o escopo mais próximo, tá? Então, no caso aqui, como eu defini uma interna, apesar de existir essa de fora, eu defini uma dentro da função, ela vai assumir essa de 50, perfeito? E dentro da soma, a própria 30 ali. Se eu não definisse ela aqui, ó, ela vai assumir o escopo de fora da função, tá? Então aqui, o resultado existe? Existe. Ela vai conseguir imprimir? Vai. Por quê? Porque ela foi definida aqui em cima. Olha que interessante. Imprimiu 100. Por quê? Porque ela pegou esta variável. Eu não redefini ela dentro da função. E se, por exemplo, eu não definisse ela aqui, ó, não vou colocar int resultado, eu vou colocar só resultado. Esse resultado vem da onde? Vem daqui de cima. Tá? Ele vai assumir o escopo da função de fora das funções, né? No nível mais elevado aí, tá? Uma função global para o nosso programa. Olha que interessante.
Ele entrou aqui, fez a soma, mudou, inclusive, olha só, ele mudou aqui, ele mudou dentro da função, como não tinha variável específica, ele mudou uma variável global, né? Uma variável que existe em todo o programa e retornou ela, alterou ela e imprimiu. Então ele vai imprimir 30 aqui e 30 aqui. Falando um pouquinho de escopo de função, que é bastante importante esse conceito, tá? O ideal é o seguinte, que as variáveis que você esteja usando dentro da sua função sejam um local naquela função. Evite, inclusive, usar variáveis de fora, né? Variáveis globais com chamada dentro da sua função. Se você puder, ao máximo, receba elas via parâmetro mesmo, né? Porque assim a função fica genérica, né? Essa função aqui, por exemplo, ela não é genérica, ela só existe nesse contexto. Se eu não definir resultado, a função dá erro. Olha só que interessante. Eu não estou definindo a variável resultado. Olha o que acontece. Vai dar um erro. Porque ó, ele falou, ó, não sei que tipo é essa resultado. Eu não sei. Você está me falando para colocar um valor nela, mas ela não está definida. Então você tem que obrigatoriamente ou usar um var, né? Aqui, ou usar um int. Tá? Ou um double, ou outro tipo. Então ela está definida no escopo da função. Então, a sugestão que eu daria é sempre, ó, aqui print resultado, aqui, inclusive o resultado aqui, ó, não existe mais, tem que definir no escopo, olha só, tá? Cada função com as variáveis locais dela, né? E essas variáveis aqui mais de escopo maior, né? Para que serviria isso? Quando você vai definir uma variável que você vai usar em todo o código, né? Uma variável, no futuro a gente vai ver um pouco sobre const também. Você pode definir uma constante. Const, por exemplo, pi, né? 3.14. Normalmente, const a gente vai usar a letra maiúscula. Então, vamos lá. Const pi, ó. Eu estou definindo uma constante. Essa constante, como não vai mudar, você pode até acessar no seu código interno, tudo isso. Mas para variável é sempre interessante a gente trabalhar com o escopo local da variável. Perfeito? Então é isso. Ele sempre vai trabalhar com o escopo mais local e evite nos cálculos, né, usar variáveis públicas, né, para fazer cálculo dentro de funções, porque você vai estar alterando alguma coisa que você não vai ter controle sobre ela. Outro detalhe que eu acho bastante importante é esse daqui. Normalmente quando você faz um for, você pode usar uma variável pública ou não. Eu vou comentar aqui para a gente ter o código, tá? Normalmente quando você faz um for, você faz assim, for int i igual a 0, por exemplo, i menor que 10, i mais, perfeito? Sempre que você trabalhar com uma estrutura de looping, vou colocar um print aqui para a gente ver, sempre quando você trabalhar com uma estrutura de looping, sempre defina a variável do looping na hora mesmo, ó, int i igual a 0, i menor que 10, i mais. Dessa forma, este int só vai existir aqui. Ele não vai ser afetado. Se eu, por exemplo, tiver fora daqui, ó, um int i igual a 100, perfeito? Ao passar pelo for, ele não afeta a variável. Agora eu vou dar um print i aqui de novo, tá? Então ele vai imprimir de 1 a 10, depois 100, porque essa variável não foi afetada. Vamos dar uma olhada nesse exemplo de escopo. Tá vendo? Ó? 0 a 9, depois 100, porque eu não afetei a variável externa, nesse caso. Agora, se eu não colocar esse int, o que vai acontecer? Ele vai afetar, ele vai pegar esse valor e vai imprimir 0, 9, 10. Por quê? Porque ele saiu do for e o i está valendo 10. Tá vendo? Menor que 10, só que ele incrementou e jogou para cá. Ó. Tá? Então, sempre uma dica no for é defina um escopo local. Int i igual a 0, double, alguma coisa, qualquer valor que você for usar, mas sempre defina ela internamente no for. Double, alguma outra tipagem que você for usar, mas sempre defina a variável internamente no seu looping. Assim você não afeta, né, qualquer variável que possa existir fora. Isso garante até mais segurança, inclusive no seu programa, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, um pouquinho sobre o escopo de variáveis. É importante esse conceito também aqui para você ter bem claro, tá? Sempre o escopo vai ser sempre interno, né, na função, e quando você tem uma coisa que você precisa usar muitas vezes, você pode definir fora, mas evite, tá? A não ser que seja alguma coisa realmente super importante para definir fora. Quanto mais você mantiver o escopo, né, aqui, tá? E a função deixa ela mais independente possível. Exemplo, se tiver alguma coisa que você tem que usar de fora, receba via parâmetro, tá? Isso também é interessante e defina sempre as variáveis internas da função nela mesmo,
Com isso você vai evitar, né, de afetar o escopo do programa, que você não pode ter controle total, né? Um programa muito extenso, às vezes você acaba mexendo numa variável que não deveria. Então uma forma é essa, sempre definindo ela interna a função. É isso que eu queria passar no vídeo de hoje. Próximo vídeo a gente já vai entrar em classes, hein? Vai ser bastante importante, tá? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Curso desenvolvendo aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Se é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha.